Olá, sou a professora Sula Bello, mestre em Educação Especial, e hoje venho trazer para vocês mais um assunto referente ao tema, que é o nosso canal referente à Educação Especial e Educação Inclusiva. Então hoje eu irei falar sobre os direitos que seu filho tem quando é especial, quando ele nasce com uma necessidade especial. Então já curta aí, compartilha, você que não é inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal, né, para ajudar no crescimento. Ativa o sininho, que logo que sair vídeo novo aqui você vai ser notificado. E vai estar ajudando também, compartilhando aí os nossos conteúdos, né, para quem precisa. Então, a Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade, o Estado têm o dever de garantir com propriedade à criança e adolescente diversos direitos fundamentais, né? Isso nós já sabemos, nós já vemos aí em todas as leis, né, dos direitos da criança e adolescente, como o ECA, né? E para crianças e adolescentes com deficiências ou necessidades especiais, esse dever tem que ser observado com mais rigor ainda, pois o pleno desenvolvimento dessas políticas públicas, desses projetos, essa criança depende para o desenvolvimento dela, né? Então ela tem que ter essas estruturas especiais. Se ela é uma criança especial, ela tem que ter essas estruturas especiais, que muitas vezes não estão presentes nas escolas, nas unidades de saúde, no sistema de assistência social, etc. Assim, então, é fundamental que todos tenham consciência dos direitos que devem ser garantidos às crianças e aos adolescentes com deficiência, para que exijam o cumprimento, contribuindo para a construção de um... E quando a gente fala assim, de exigir os cumprimentos, de exigir essa lei, né, de exigir que essa criança tenha acesso, que tenha direito, a gente vai estar contribuindo para uma sociedade mais justa, igualitária, solidária e inclusiva, que é isso que a gente fala tanto. Então vamos lá, eu separei 4 itens aqui, que eu creio assim que sejam os de primeiras, não a necessidade a criança sempre vai ter, mas que seja de primeiras necessidades, né? Então conheça alguns direitos. Eu marquei como um aqui, benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC e LOA. O benefício garante o recebimento de um salário mínimo mensal para uma pessoa com deficiência, né? E pode ser solicitada por seu responsável. Então, não vou dizer assim, os pais, mas se os avós também for responsável por essa criança, ela pode solicitar. Se algum tio, tia for responsável, ou algum familiar for responsável por essa criança, ela tem o direito de solicitar. Mas para isso, para essa solicitação, pode fazer, mas para ser aceita precisa aí cumprir alguns requisitos, né? Por exemplo, da renda familiar. Vou dar um exemplo aqui, ela tem que ser no máximo até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então vamos dar o exemplo aí, se tem 4 pessoas numa casa, essa renda mensal não pode ultrapassar 2 salários mínimos, senão essa pessoa já não tem direito a esse benefício. Então fica aí, né, atento e vê lá se você tem direito, se teu filho tem direito a isso, né? Mas sempre vendo também essa renda mensal da família. Então, quando você vai solicitar, você pode solicitar esse benefício, né, fazendo a realização do cadastro único dos programas sociais do governo federal, né, que é chamado o CadÚnico, né? Então você pode fazer esse cadastro, vamos dizer assim, você pode realizar esse cadastro nos Centros de Referência da Assistência Social. É o CRAS, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas onde fica esse lugar, né? E você fala o CRAS e a pessoa já logo identifica, eu sei sim, porque geralmente as pessoas elas vão olhar aquelas letras maiores, então elas vão ver a sigla ali com letras maiores, então elas já vão saber. Às vezes ela já viu muitas vezes a palavra CRAS, mas não sabe, na verdade, a palavra dela completa, né? Mas isso é indiferente também. Ela vai conseguir chegar lá e vai conseguir fazer o seu cadastro sim. O segundo que eu marquei aqui é o passe livre. Aí, mas por que o passe livre? Porque esse responsável vai precisar se locomover para levar essa criança na escola,
para levar essa criança a exames médicos, a consultas médicas, a terapia. Então, ela vai precisar se locomover. Então, o passe livre, já vamos deixar aqui bem claro que é no transporte público, tá? Muitas empresas privadas têm parcerias, às vezes, com o poder público e conseguem conceder também esse passe livre, mas nem sempre. Então, vamos deixar aqui bem claro que é no transporte público. Benefício esse concedido pelo Ministério da Infraestrutura. Tá? O passe público também se estende ao responsável do PCD. Então, quem é responsável por ela pode também requerer esse passe, mas desde que comprove por um laudo médico que essa pessoa precisa de acompanhante para a locomoção dela. Então, tem aí também alguns requisitos para isso. E se você, já continuando aqui nessa questão do transporte, se você preferir ter o teu meio de transporte, né, ter o teu transporte particular, você tem direito, a pessoa com PCD tem direito a 30% de desconto na conta de veículos em razão à isenção total ou parcial, né, do imposto, que é o ICMS. Então, mas observação, essa lei aí, ela só se aplica para veículos 0 quilômetro, tá? Então, se você vai comprar aí um seminovo ou um de segunda mão, aí já não se aplica essa lei aqui já não se aplica. O terceiro que eu separei é a dedução do imposto de renda. Então, referente às despesas médicas, né, eu falo dedução do imposto de renda porque se você tem uma criança que ela vai precisar de mais atendimento especializado, você vai gastar mais. Normalmente você vai gastar mais, você vai precisar ir mais ao médico, à terapia, a exames, né? Então você vai gastar mais. Então, a dedução do imposto de renda, ela bate essas despesas médicas, né? E terapias, etc. Quando nos falamos em plano de saúde, se você vai fazer um plano de saúde, geralmente eles fazem por idade, né? Geralmente quando fala assim, as pessoas mais idades têm os planos de saúde mais elevados porque sabe que vai precisar mais de médico. Mas quando é daquelas idades, nas séries ali iniciadas, nos primeiros anos de vida, né? Eles têm, na verdade, uma lei específica lá, crianças de tantos a tantos anos, então eles não vão poder cobrar nada mais por saber que essa criança é especial, então tá fora de lei ali, se eles quiserem cobrar mais alguma coisa, porque eles vão dizer assim, mas você vai precisar de mais exames, vai precisar de mais médicos, você vai precisar de mais isso, mais atendimento especializado, porque você tem um filho especial, então vai acrescentar um valor a isso aqui, não. Você não aceita porque não está na lei. Eles têm que cobrar o valor específico que já é o plano deles, tá? Em algumas situações específicas, é possível conseguir a isenção total do imposto de renda, mas não são todas as deficiências que você consegue fazer isso. Apenas as portadoras de moléstias graves descritas na lei 7.713 de 88. Então, eu posso deixar depois na descrição do vídeo essa lei aqui, se você quiser se informar mais a fundo, porque é muita coisa, não tem como a gente falar aqui, né? Mas eu posso deixar a lei ali depois e vocês vão lá se inteirar do assunto. O quarto item que eu separei aqui é a redução da jornada de trabalho. Então, você vai falar assim, nossa, professora, mas você está falando sobre crianças e crianças e adolescentes não trabalham. Não, nesse caso aqui, a redução da jornada de trabalho é do responsável, tá? Então, da pessoa responsável pela criança ou adolescente, né? Os servidores públicos federais têm direito à redução da jornada de trabalho garantido em lei. Então, eles já têm o direito garantido, né? Mas, já os servidores estaduais, municipais e empregados de regime CLT, é preciso entrar com ação judicial para conseguir isso. Então, você vai lá, junta os documentos que você precisa, os laudos que a criança tem, né? E faz um processozinho lá e você entra com ação judicial para conseguir essa redução de trabalho. Você pode conseguir redução de trabalho de até 50%. Então, se você trabalha 40 horas semanais ali, você vai trabalhar 20 horas e vai ter 20 horas para dedicar àquela criança que você é responsável. Todos os direitos mencionados aqui estão previstos em leis. Todos esses direitos, esses 4 direitos, entre outros, muitos que tem, mas não tem como a gente falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né, e fica cansativo. Mas todos esses direitos mencionados aqui estão previstos em lei. Tratados internacionais ou estão incluídos em políticas públicas criadas pelo governo, né? Então, o ideal é que todos esses direitos fosse respeitado naturalmente,
Porém, sabemos que nem sempre isso acontece. Como eu já falei, a educação especial e inclusiva, ela é bonita no papel, ela é bonita ali quando você faz um projeto, mas quando você vai aplicar na realidade, no dia a dia, não funciona como a gente quer. Então, sabemos que muitas vezes os responsáveis têm que entrar com a ordem judicial, com pedido judicial, para que esses direitos sejam concedidos, né? Coisa que deveria ser concedido, como dizendo, naturalmente, mas muitas vezes a criança precisa de um tratamento específico, de um medicamento específico que é muito caro e os pais não têm condições de comprar, e o Ministério da Saúde, por exemplo, não disponibiliza, sendo que ele sabe que tem que disponibilizar, tem o dever de disponibilizar, mas ele espera os pais entrarem com ação judicial e todo aquele transtorno e demora, e isso atrapalha muito o tratamento dessa criança ou desse adolescente. Então, torcemos aí, né, para que isso diminua cada vez mais, né, que essas políticas públicas funcionem, sem precisar de cobrança, sem precisar que um dia, o meu sonho é que um dia você vá num departamento público, por exemplo, no CRAS, e a própria atendente do CRAS ali fale, você tem direito a isso, a isso, a isso, e não os pais eu vim fazer isso, não, você não tem direito. Então, que eles também sejam especializados para ajudar os pais nessa questão, porque muitos pais, às vezes, desistem por causa da burocracia. A questão burocrática é muito grande no nosso país e em todos os países também, não só no Brasil, porque eu vivo na Europa, aqui em Portugal especificamente, e eu sei também os relatos das mães, aqui eu tenho contato com as mães de crianças especiais, e também vejo os relatos delas com a demora do governo em agilizar as coisas, né? Então nós sabemos que aí no mundo inteiro, não tenho contato muito com outros países, mas se no Brasil, aqui na Europa é assim, em outros países também tem uma lerdeza nisso, né? E nós esperamos aí que muito em breve isso não precisa ser cobrado, não precisa entrar com ordem judicial, que isso seja naturalmente, que a pessoa já te informe ali, você tem direito a isso, a isso e a isso, teu filho tem direito a isso, aqui, isso aqui, isso aqui, e você está amparado por lei. Então, obrigada a você que assistiu até aqui, né, e compartilhou, né, se inscreve logo. Outra coisa também, deixa lá nos comentários os conteúdos que vocês gostariam de ver, que eu faço os vídeos aqui também, vou intercalando com os conteúdos que eu tenho, né, e vou fazer esse vídeo para vocês também, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver.